Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos com esse friozinho ao ambiente quente do Núcleo Espírita Plano Maior. Vamos então nos acalmando agora, mantendo a nossa mente focada e ligada e sentindo, as energias do nosso ambiente, para que a gente possa receber aquilo que a gente veio aqui buscar, que a gente veio aqui procurar. Hoje nós temos a palestra do Luiz Armando. Confesso que eu não olhei qual é o tema. Oferendas. Oferendas. Muito bem, oferendas. Então nós vamos oferendar a nossa atenção e a nossa alma para que a gente possa estar em paz sempre. Então aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos. Vamos mentalizar a figura amorosa do nosso Mestre Jesus, nos imantando com a sua energia, deixando as nossas preocupações do lado de fora, nos mantendo conectados aqui ao plano espiritual. E nós, nessa harmonia que vamos iniciando, em sentir no nosso corpo todo, na nossa alma, no nosso espírito, nós vibramos intensamente o sentimento de gratidão pela oportunidade de podermos estar aqui para recebermos as energias fortificantes para os nossos desafios do dia a dia. Nós agradecemos, Mestre Jesus, agradecemos aos irmãos espirituais, aos mentores da casa, pela oportunidade de podermos estar aqui, recebendo essas energias, e que possamos sair daqui, retornando aos nossos lares, muito melhores do que quando aqui chegamos, e muito mais fortificados em espírito. Que a paz do Mestre seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado. Bom, boa noite. Oferendas é o tema que o nosso irmão Clóvis sugere para refletirmos um pouco hoje do livro Pão Nosso. Como a gente sempre lembra, é um dos livros que o Emmanuel desenvolve raciocínios, reflexões sobre versículos do Novo Testamento. Compreende não apenas os 4 evangelhos conhecidos, como também as cartas, até chegar no Atos dos Apóstolos, que é o livro que fecha a Bíblia, que é o último dos livros, que teria sido recebido pelo nosso evangelista João 60 e poucos anos depois que Jesus já tinha morrido, logo depois ele recebeu o tal do Evangelho de São João. Então ele já estava velhinho, estava com 90 e poucos anos, e recebe essa obra, ao que tudo indica, pelo que os teólogos da atualidade supõem, transmitido pelo Espírito Santo, que era uma figura presente em todas as comunidades cristãs primitivas. Oferendas. Se a gente quiser ter uma ideia do que significa isso, nós vamos ver na própria mensagem do Emmanuel, mas se quiser ver na prática como é que funcionava, é só ler um livro intitulado Romance de uma Rainha. Romance de uma Rainha é um livro escrito pelo Conde Rochester. Tem um monte de livros legais, para quem gosta assim de histórias empolgantes, Ele é o pseudônimo de um inglês chamado John Wilmot, que morreu bem estrupiado na vida, porque era um cara meio desregrado, e que depois começou a se manifestar através de uma médium polonesa chamada Vera Krzyżanowskaja. Era casada com um militar, evidentemente ela tinha muitas dificuldades, porque nós estamos falando do final do século XIX, então a mulher já era bastante sofrida naquela época, porque essa história de igualdade, que é uma tremenda mentira, veio no final do século XX, principalmente aos países do lado ocidental da Terra. Do lado oriental, a mulher continuava sendo realmente uma figura secundária, castigada pelo marido, judiada, na Ásia, principalmente. Então, entre todos os livros do John Wilmot, tem livros, como eu falei, muito interessantes. Tem o Chanceler de Ferro, que vai falar sobre a história do José do Egito.
A história do José do Egito faz parte lá da Bíblia, né? Então ele desenvolve uma série de informações em torno desse personagem, né? Que foi, na realidade, um filho de podemos dizer, empresário, né? Ele era um proprietário de área rural e também de ovelhas e cabras, que era o meio de vida que aqueles caras tinham. Por dentro da propriedade dele passavam muitos mercadores que atravessavam toda aquela região para levar as coisas que eram comercializadas, roupas e outras coisas que faziam parte dos costumes da época. E ele tinha um filho entre os outros, né? Ele tinha vários filhos, mas José era o menininho mais novo, que era o preferidão do pai, né? E os irmãos morriam de inveja dele, segundo a narrativa que está na Bíblia. E, evidentemente, o nosso amigo José teve lá contato com um caldeu, que é uma das comunidades das raças que existiam na época, que vivia numa caverna dentro da propriedade lá do pai do José. E esse cara era, assim, um grande conhecedor das coisas hoje ditas paranormais, as questões da mediunidade. E ele, na realidade, iniciou José justamente no desenvolvimento das suas percepções extrasensoriais, que a gente chama de mediunidade também. E uma das coisas que também era comum na época era a adivinhação de sonhos, né? Então, na realidade, naquela época era uma coisa considerada até pelos reis. Eles buscavam contar no seu elenco de servos e assessores pessoas que tinham a capacidade de adivinhar sonhos. Então, na realidade, José tinha essa característica, e como ele vivia mais ali enturmado lá com esse indivíduo, os irmãos, no sentido de vingar-se dele, acabaram vendendo ele para uns mercadores que passaram pela propriedade. Para encurtar a história, ele vai parar no Egito. No Egito ele vai ser comprado como escravo e vai viver na casa do Potifar, que era o ministro da guerra daquela época, né, naquele grande império egípcio. E, na verdade, ele se torna uma espécie de assessor e governante ali dentro da casa do ministro, né? E o ministro, em dada ocasião, parte lá para uma atividade longínqua, e quando retorna, a mulher dele denuncia que o José tinha dado uma avançada em cima dela. Que é mentira, ela que avançou em cima do José. Como o José era um judeu de fibra, ele simplesmente resistiu, e a mulher alegou que ele tinha passado dos limites. O ministro da guerra não teve dúvidas, mandou para a cadeia. E lá ele começa, na realidade, no meio dos prisioneiros, que não devia ser nada parecido com hoje, que a gente acha que as nossas prisões hoje são meio sórdidas, mas devia ser bem pior. E ele começa a se destacar, justamente por essa capacidade de adivinhar sonhos, né? E aí um dos responsáveis ali toma conhecimento que o faraó tinha tido um sonho, que todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, né? A respeito da visão que ele teve nesse sonho de 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas magras e depois uma escassez terrível. E aí ele pediu lá para os seus sacerdotes decifrarem o sonho, e ninguém conseguiu entender nada. Aí o carcereiro lá, o cara que era da prisão, lembrou do José e mandou José lá para próximo do faraó, que a essa altura tinha prometido que aquele que adivinhasse o sonho ia ter uma posição de destaque no comando lá do Egito. E ele realmente vai lá e interpreta 7 vacas gordas como 7 anos de grande produção agrícola, que era o que tinha na época, né? Seguido de grande seca, gafanhotos e pragas e não sei o quê, e depois muita gente morrendo de fome. O imperador, lá melhor, o faraó, entendeu aquilo lá como sendo uma coisa procedente. Então, cumpriu sua promessa e colocou o cara para tomar conta lá do império. E aí, realmente, ele constrói muitos silos e começa a produzir grãos em grande quantidade, armazena tudo. E realmente, depois desse período de bonança, veio a seca e outras desgraças mais, e acabou fazendo com que todo aquele patrimônio se, de uma certa forma, mantivesse graças aos silos que ele tinha construído, os armazéns, né? Que salvou a vida de todo mundo.
Bom, a história vai seguir em frente, de acordo com o que está lá na Bíblia, então, ele está lá sintetizando. Mas um dos livros do Rochester chama-se Romance de uma Rainha. Quem tiver curiosidade, lê um livro em 2 volumes, e quem estiver lendo esse livro vai ouvir falar na personagem central chamada Hatshepsut, que era uma faraó. Houveram 8 faraós mulheres no Egito, dentro das dinastias foram 26. Né? 8 dessas dinastias foram comandadas por mulher. E quem lê a história da Hatshepsut vai conhecer a história do Chico Xavier na sua primeira encarnação na Terra, segundo ele mesmo disse. Né? E havia um primo dela, chamado Orenseb, que na realidade descia o Nilo, porque na realidade ele tinha um guru lá chamado Tadar, T-A-D-A-R, Tadar, que era na verdade bastante eficiente no culto a Moloque. Nessa época ainda não existia a história lá do monoteísmo de Moisés, né, que veio bem depois, e na realidade o Moloque exigia sacrifícios humanos. Sabe-se hoje que esses espíritos eram muito primitivos e eles exigiam que isso fosse feito para que eles pudessem quebrar o galho das pessoas. Como hoje ainda acontece, né, em algumas práticas, principalmente afro-brasileiras, onde realmente se leva lá o frango na cruzilhada, se leva a farofa e outras coisas mais, como se os caras que pediram aquilo, né, vão realmente fazer os favores que você está pedindo lá na tenda de Umbanda, se você atender justamente esses compromissos. E o que acontece é que, na realidade, a gente está citando isso porque vai falar dos sacrifícios. O Tadar era o cara que exigia que o Orenseb, que era um príncipe do Egito, descesse o Nilo lá nos barcos que tinha lá, para justamente capturar moças, para trazerem sacrifícios humanos. Se nós estudarmos a religião, principalmente na Terra, que é o planeta onde ele está presentemente, nós vamos ver que a evolução do pensamento religioso ela foi marcada por grandes transformações. Tudo começou um dia, quando a gente, recém-iniciado na categoria de seres humanos, espíritos que viemos e nos transformamos em espíritos, como está na questão 607 do Livro dos Espíritos, quando nós fomos relocados aqui, porque quando nós alcançamos o status de espírito, nós somos levados para outros planetas, onde vamos iniciar uma série de experiências e vai nos levar justamente a um desenvolvimento do mínimo de consciência para termos responsabilidade pelos nossos atos. Porque até antes da espécie humana nós tínhamos apenas os pensamentos fragmentários. E já na condição humana nós temos o pensamento contínuo. Se vocês prestarem atenção, vocês já prestaram, vocês não conseguem parar de pensar. Tanto é que quando você vai fazer aqueles exames de polistonografia, você vai ficar dormindo em algum lugar aí em São Paulo, no CDB, ou em algum outro centro de neurologia, eles vão acoplar um monte de sensores em você, na cabeça, no tronco, no corpo, para verificar batimentos cardíacos e verificar também a atividade cerebral. Né? O equipamento desenvolvido em 1939, que justamente faz esse acompanhamento das nossas ondas mentais, eletroencefalograma, na realidade ele vai apontar as alterações das ondas alfa, beta, teta e delta, porque você tem as 4. Em determinados níveis de consciência você vai mostrar cada uma delas. Né? Então, na realidade, o que acontece é que essas experiências vão revelando que o pensamento contínuo é uma característica nossa. Allan Kardec, como era um chato e queria saber tudo mesmo, numa revista espírita, acho que de janeiro de 1864, ele vai perguntar para os caras lá que tinham falado para ele na questão 1067 do Livro dos Espíritos, que na realidade você vai evoluir da mônada, que é alguma coisa que não está nem na nossa dimensão, para o princípio inteligência do universo, vai na direção da inteligência suprema, que a gente apelida de Deus. Nesse processo evolutivo, na realidade, o que vai acontecer quando você, depois de passar pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino racional, iniciar realmente uma súbita transformação e ser removido para os outros mundos, na questão 607b, na realidade você vai iniciar a sua experiência na fase humana, que não é definitiva, porque você está indo na direção da condição espiritual plena. Né?
Quando você está nessa fase, o Kardec vai perguntar assim, quantas existências são necessárias para que o espírito que surgiu ali no final da questão 607A, para que o espírito tenha o mínimo de consciência para ter responsabilidade pelos seus atos? E a resposta é assim, assustadora. Para quem tem cabelo, vai ficar com ele em pé, ele vai falar assim, de 100 a 1000 encarnações. Aí você fica assim, um pasmo, né? Como é? Deve ser realmente isso. Mas aí você vai mais fundo, porque eu também fiquei com cara de conteúdo e paisagem, quando eu li isso, aí eu falei, essa tradução deve estar errada. Só que algum tempo depois, acho que os caras que ficam na minha cola aí falaram assim, ó, presta atenção na longevidade do corpo humano. Aí você vai descobrir que há 2000 anos atrás, quando Jesus passou por aqui, a longevidade do nosso corpito era 28 anos. Na guerra, na Segunda Guerra, quando nossos pais estavam aí já preparando isso para termos, para trazer aqui essa atenção, a longevidade era 48 anos. Hoje dizem que a longevidade média, como naqueles casos, é 75 anos. Mas se for realmente, nós só vamos aproveitar um terço. Porque um terço a gente dorme. Todo dia você vai dormir pelo menos umas 8 horas, tem uns que dormem mais, tem outros que dormem menos, tem uns que dormem picado, entendeu? Então, na realidade, um terço já se foi. O outro terço está virando adulto. Porque você passou pela infância, você passou pela adolescência, você passou pela juventude. Então, nessa fase, você está pensando um monte de bobagem que não tem nada a ver com a evolução espiritual. Quando você chegar na idade adulta, é que você vai ao encontro das experiências que vão ser realmente decisivas. São os relacionamentos que você vai ter, o encaminhamento profissional, as frustrações, as bobagens que você vai fazer pelo caminho, né? Torcer pelo Corinthians, torcer pelo São Paulo, as coisas que não tem nada a ver com a parte espiritual, né? Mas que a maior parte da população faz, né? Então, na realidade, espiritualmente, você está fora da sintonia. Porque o que é que vai realmente repercutir em você, que traz dentro de você uma memória de profundidade muito substancial? Você já viveu muitas vidas. Você hoje está diante dos efeitos daquilo que você criou para você mesmo. Seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista familiar e seja do ponto de vista existencial. Então você, nas complicações que traz dentro de você, a depressão, a ansiedade, a angústia, as tendências suicidas, isso daí, na realidade é apenas um reflexo, uma repercussão do que você fez da sua inteligência em outras vidas. As outras questões, provavelmente as doenças que vão te assolar ao longo da sua vida, o diagnóstico de câncer, o diagnóstico de efisema pulmonar, o diagnóstico de problemas hepáticos, gástricos, respiratórios, asma, bronquite, tudo isso daí foi criado por você, por incrível que pareça. No uso indevido do corpo que te foi oferecido. Embora você não tivesse não apenas informações a respeito, como também não tinha nem interesse. Por que você gosta mesmo do que o corpo pode lhe propiciar, né? Quando você come aquela picanha, pegando sangue, quando você come aquela pizza de 4 queijos, né? Isso é bom. O resto é conversa, né? Só que chega um momento que, às vezes, os excessos que você foi cometendo vão levar você justamente a processos patológicos, que nem sempre tem solução. Parte porque você é um projeto personalizado de Deus, né? E, na realidade, quando você construiu isso, você caiu justamente na malha do medicamento que, de uma certa forma, é genérico, né? Porque, na realidade, o seu corpo tem um projeto, uma carga genética, resultado da combinação dos genes do papai e da mamãe, e, na verdade, o resto você estragou ao longo da sua caminhada até aqui. Né? Porque você não foi necessariamente uma pessoa que cuidou muito bem do seu corpo, né? Hoje, desde os anos 70, a gente está ouvindo falar na necessidade da atividade física, porque nós entramos nos anos 70, a partir daí, no sedentarismo doentio, né? A gente adora não fazer nada, né? A gente persegue feriado, assim, alguns menos, outros mais, mas na realidade isso não faz nada bem para nós.
Então, quando você começa a pensar em academia, é porque o médico falou, olha, o seu colesterol está explodindo, sua diabetes vai te levar a qualquer hora a um AVC, um ataque cardíaco. Ou você faz alguma coisa para melhorar esse perfil, essa performance, ou então você está ferrado. Em algum momento vai acontecer. Então a gente vê hoje, né, nas listas que a gente acompanha de preces, em grupos espíritas, que a quantidade de AVCs hemorrágicos, de AVCs isquêmicos, que é o menor, porque o outro vai te deixar meio torto, puxando um braço, puxando uma perna, sem condição de fazer as atividades que você tinha antes. O isquêmico ainda dá para salvar, porque você fica meio torto no primeiro momento, mas fisioterapia e outros procedimentos vão ajudar você a se, talvez, melhorar. Né? Isso sem falar em outros processos mais graves, né? Porque de repente um ataque cardíaco inesperado, aquela notícia de impacto que você recebe que você não contava, né? Tudo isso daí provavelmente vai determinar, às vezes, uma limitação física bastante grande que também não vai ser lá muito positivo para você espiritualmente avançar. Então nós vamos sair do jeito que chegamos. Nós não retroagimos, mas na realidade nós estacionamos. E esse estacionamento, né, como a gente falava um pouquinho, e eu falei, ontem eu vi uma dessas gurus de internet falando uma coisa assim, preciosa demais, uma mulher muito bonita, mas ela falou assim, que na realidade ela dizia que esse princípio de reencarnação não tem nada a ver. Porque nasce e morre gente toda hora, mas a Terra parece que só piora. Né? É terrível esse mundo. Toda hora piora. Mas não é bem assim, porque ela não está levando em consideração que a população espiritual da Terra é muito grande entre encarnados e desencarnados. Se ela olhasse um pouquinho as estatísticas dos anos 50 para cá, ela ia ver que em 52, quando eu já tinha, não tinha nascido, ia nascer daqui a pouco, na realidade a população da Terra era 2 bilhões de habitantes. Em 74, quando a minha parte aqui já estava correndo aí atrás de bola, eram 4 bilhões, dobrou. Em 2012, em setembro, nós chegamos a 12 bilhões e 400, 300 milhões. 250 mil morrem por dia na Terra. Acidente de trânsito, acidente, às vezes, vascular, às vezes doenças de longo curso, agora aceleradamente, né? Então, como eu falei para o meu amigo, se nós raciocinarmos um pouquinho, se a média de vida hoje, a ciência está dizendo que 75 anos, em um século nós não voltamos 2 vezes. Então nós vamos levar uns 200, 300 anos para voltar. Em um milênio nós não voltamos 10 vezes. E essa permanência no mundo espiritual não vai adiantar muita coisa, porque lá a gente está reunido por um mecanismo extraordinariamente interessante pela lei da afinidade. É como uma Cracolândia. Quem está lá na Cracolândia são os que são ligados no consumo de entorpecentes. Então, no plano espiritual, o indivíduo que é, digamos assim, fanático religioso está reunido com seus pares. O indivíduo que é, por exemplo, dependente químico, como a gente falou, também está reunido. Tudo começa a ficar um pouco mais claro quando, em 1926, um espírito chamado Camilo Castelo Branco vai escrever através da Mãe Cônica Amaral Pereira, que não era ninguém, porque mulher também não tinha chance no meio espírita na época, elas vão começar a ficar famosas a partir dos anos 50. Então ela vai escrever um livro titulado Memórias de um Suicida, para mostrar que existem agrupamentos de espíritos no plano espiritual, de pessoas que desistiram de viver por esse procedimento radical. E a descrição que está no livro vai mostrar o que acontece lá, para aquele que desistiu de viver aqui. Vai ficar confinado em regiões, em algum momento vai ser trazido a hospitais, um deles é o Hospital Maria de Nazaré, que é escrito no livro, e vai ser preparado para reencarnar. E reencarnar como? Segundo a gente sabe no livro Religião dos Espíritos, nós vamos reencarnar com as sequelas daquilo que nós impusemos ao corpo que nós destruímos. Então, se você bebeu substâncias corrosivas, você vai nascer com problemas de esôfago, problemas gástricos, problemas hepáticos.
vai às vezes viver o número de anos que você subtraiu de você mesmo lá. É isso que está dito no livro Ação e Ação. Se você era para viver 50, você desistiu de viver os 40, você só vai viver 10 anos. Aí você vê a criança morrendo aqui naquele hospital, daquela doença que ninguém consegue entender, e você, na realidade, vai talvez encontrar a resposta aí. Aquele foi um suicida em outra vida, daquela forma que, de uma certa forma, está fazendo com que ele saia dessa vida agora. Porque nós temos que reconquistar o número de anos que nós roubamos de nós mesmos. Isso se dará através de processos desse tipo. Através de personagens que estavam ligados a nós naquela vida, de uma certa forma foram responsáveis pela nossa existência. Porque eles são voluntários ou então têm que nos receber para que nós tenhamos a oportunidade de reagir perante essa vida. Então, oferendas, ele fala, uma oferenda para os jovens e crianças lá atrás, depois a oferenda dos animais, que é da época de Jesus, né? A pessoa ia levar pomba lá no templo, né? Depois veio justamente as oferendas através das reverências aí na igreja, né? Através da vela acesa para Nossa Senhora, para o Santo Expedito, para ser mais quente. E ele fala no final que a gente tem que ofertar mesmo a nossa mudança, nossa transformação interior, para que a nossa passagem por aqui não tenha sido em vão, para que ela seja valorizada. Como o nosso chefe já sentou ali, está ansioso para não terminar, são 20 horas 30 minutos, nós vamos sugerir descanso, né? Não Emmanuel, né? Através do Chico. Tempo de provação recorda sombra espessa. Entretanto, não temas, pense em Deus, confia. Trovões ameaçadores podem rugir à noite. Forças da tempestade atritarão nos céus. Mas Deus vela e te guarda. Descansa na oração. O fim de cada noite é sempre o amanhecer. E Ele nos abençoe. Está folgado, né? Está folgado. Bom, depois desse ensinamento, né? O Ivanildo é sempre um mestre, né? Nós vamos então procurar doar profundamente para aqueles mais necessitados de nós, tanto no plano encarnado como no desencarnado. Então vamos nos harmonizando ou continuando harmonizados, vamos emitindo as nossas melhores vibrações a esses nossos irmãos muito mais necessitados do que nós. Iniciamos, Mestre Jesus, irmãos espirituais, as nossas vibrações por aqueles que se encontram em leitos de hospitais. Que eles possam, Senhor, receber do plano espiritual toda a sustentação para esse momento de experiência vivido, e que seus familiares também tenham a sustentação necessária, Senhor, para poder igualmente passar por esse momento e auxiliar no que for possível o seu ente querido. Vibramos pelos nossos familiares, que eles possam, Senhor, ter em seus lares todo o amparo e toda a harmonia, toda a luz do plano espiritual, para que a harmonia se faça presente o tempo todo nos lares. Nós vibramos, Senhor, pelos governantes dos diversos países que constituem o nosso planeta. Que eles possam, Mestre, despertar para as suas responsabilidades, que eles possam olhar para a sua população como verdadeiros irmãos. Caso, Mestre Jesus, insistam em permanecer no caminho da porta larga, da vaidade, do orgulho, da ganância, terão que reiniciar o seu processo de caminhada num outro ambiente planetário. Então vibramos por eles, Senhor, para que eles não percam a oportunidade da encarnação. Vibramos, Mestre Jesus, pelos nossos irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, que eles possam ali receber o amparo do plano espiritual daqueles que cuidam deles.
e que, se for da tua vontade, Pai, que eles possam ter a oportunidade de pertencerem a uma família que os conduza ao caminho reto. Igualmente vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nas casas de repouso, que eles possam ali formar um ambiente familiar onde possam viver em alegria e em harmonia. Nós vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, que lá eles possam ser acolhidos pelos seus entes queridos que os antecederam nesse retorno à pátria espiritual, que eles possam receber, Senhor, todo o amparo que necessitam para continuarem a sua jornada agora na outra dimensão. Vibramos também, Senhor, por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, que possamos, Senhor, ter sempre desperto dentro de nosso espírito a consciência da nossa necessidade de evolução espiritual, que possamos enfrentar e entender os desafios do dia a dia como verdadeiros degraus evolutivos à nossa jornada, à necessidade do nosso espírito. Vibramos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram com os seus nomes inseridos no chat dos nossos irmãos que nos assistem pela live, que eles possam, assim como esses nossos irmãos, receberem todo o amparo, todo o apoio, toda a sustentação do plano espiritual que necessitam dentro do merecimento de cada um. E por fim, vibramos, Senhor, pelo nosso planeta. Que esse planeta, Senhor, uma escola para todos nós, possa atingir o seu nível de regeneração. Evidente que depende dos seus habitantes. Então, que cada um deles, cada um de nós, habitantes da Terra, possamos, na consciência desperta, cumprirmos com a nossa missão, com a nossa obrigação, com os nossos deveres, no sentido de fazer o nosso planeta um planeta regenerado. E assim, Mestre amado, nós agradecemos pela oportunidade de aqui podermos estar todos reunidos, buscando nas energias da casa desses irmãos espirituais que sustentam os nossos trabalhos, buscando essa energia que nos revigora, que nos fortalece em espírito. E rogamos, Mestre, para que possamos, a cada dia, estarmos sempre ligados aos Teus ensinamentos, à Tua energia, para que os obstáculos, para que os desafios do dia a dia sejam transpostos de forma tranquila, harmoniosa e em paz. E que a Tua paz, Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos aos nossos avisos. Eu vou começar pelo fim. A hora que vocês saírem do tratamento de cromoterapia, ali no bazar, tem algumas guloseimas. Então tem lá arroz doce, canjica. Então, para vender ali, né? Aqueles que quiserem e que quiserem adoçar um pouquinho mais a vida, está ali à vontade para todos. Temos o nosso bazar, além dos doces, né? Nós temos ali alguns produtos. Tudo que é vendido ali no bazar é revertido para casa no auxílio às famílias que nós assistimos com as cestas básicas. As cestas básicas, as nossas maiores necessidades estão ali na lousa. Aqueles que puderem e quiserem trazer, nós agradecemos para que a gente possa atender as famílias que aqui estão registradas, né? Nós temos o curso básico, que é uma visão geral da doutrina espírita. Acontece online com o professor Carlos. Aqueles que quiserem e se interessarem pelo estudo, podem falar com a Beth hoje. Ela anota o nome de vocês, passa para o professor Carlos e ele vai fazer o contato com vocês. Temos a entrevista de orientação com o nosso companheiro Claudio Miro. Ele está aí todas as quintas-feiras. Aqueles que quiserem e necessitarem passar com ele, ele está aí à disposição todas as quintas-feiras à noite. Importante que aqueles que estejam fazendo o tratamento de cura, que acontece todo último sábado do mês, não faltem, façam a sequência para que o tratamento traga o resultado espiritual que todos desejam, aqueles que fazem.
Caso contrário, se faltarem mais de 2 vezes, terão que passar novamente pela entrevista. Tá bom? Temos a biblioteca, com vários e vários títulos lá em cima, aqueles que quiserem e se interessarem em aprofundar o seu estudo pela doutrina. Tem romances, tem livros, eu só não sei se tem esse livro que o Luiz Armando falou. Tá? Nós temos vários livros ali interessantes para o estudo da doutrina. Estudo e aprofundamento e entendimento, principalmente, da doutrina. Aqueles que quiserem e trazerem sua garrafa d'água, tragam, levam lá no momento da cromoterapia, para que seja fluidificado. Tá bom? Aos domingos, temos a live do Núcleo Espírita Plano Maior, às 20 horas. Então, estão todos convidados a assistirem a live, aqueles que puderem, tiverem a oportunidade de assistir. Sempre uma palestra e as vibrações, como nós fazemos aqui. Tá bom? E é isso. Boa cromoterapia a todos. Boa noite.